Salve nação! E o Corinthians, hein? Teve baita treta que tá rolando após demissão do treinador e polêmica com o Memphis Depay. E não é hora de falar, é hora de jogar. Porque não jogou nada ontem. Se escondeu ontem, se escondeu no sábado também. Libertadores, ele era o treinador da seleção. Sabe quem é? Renato Gaúcho. Mandou embora o Rogério Ceni ganhando todos os títulos. Mandou embora o Dorival Júnior ganhando. Bora lá então entender mais tudo que tá rolando após demissão de Ramon Dias e treta no Corinthians com o Memphis Depay. Se liga aí, ó. Vamos lá. O ambiente com 2 derrotas, ele se transformou numa fala de um jogador que tem um peso e da torcida que colocou hoje, não sei se o Cascão e o Ricardinho vai pegar aí, que tem o manifesto da Gaviões que quer a saída do treinador. Veloso. Não deveria ter o peso que tem hoje, né? E muitas vezes a gente sabe que tem, quando o torcedor se manifesta, porque se for sempre na onda do torcedor, o torcedor tem que ter o treinador o tempo todo. Sim, a gente sabe que não deveria, mas tem. O peso quando o torcedor se manifesta contra a permanência do treinador. Quando o clube não dá uma resposta, a pressão vem durante o jogo, com um resultado ruim, a gente sabe. Mas eu acho que o que pega de tudo isso aí, a minha visão do treinador é que ele tem muita dificuldade em encontrar uma forma do time jogar. E o torcedor entende dessa forma também. Isso, deixa aí, boa. Porque para achar esse sistema aí desse losango no meio-campo que ele arma, demorou demais. Para ele achar os jogadores para compor esse esquema, demorou demais. E quando ele perde uma peça só, uma peça-chave desse esquema, que é o Garro, faz o esquema funcionar, que é o Garro, ele demora demais para resolver o problema também. E não ajeitou, né? Ô, craque, o planejamento assertivo teve, né? Teve. A gente não pode... O planejamento dele... Mas eu acho que até na fala... Na escrita aí da Gaviões, eu concordo. Eles elogiam ele pra caramba. Eu concordo. Mas eu acho que não pode mandar embora. Eu concordo que às vezes ele perde o time de troca de alguns jogadores. Exemplo, o Thales Magno estava pedindo passagem no Paulista, mesmo sem um Garro, ele perdeu esse time e continuou insistindo com o Coronado. E aí a gente fala daqui porque a gente não acompanha treino. Mas o Coronado é duro, né, senhor? Como é que você pode querer contar com o jogador que todas as vezes que você mais precisa dele, ele está machucado? E todas as vezes que você precisa dele, quando ele está no campo, ele não desenvolve. Pô, eu tenho que buscar o Thales Magno, eu tenho que buscar o Romero, eu tenho que buscar algumas opções que às vezes eu fico louco em relação a isso, entendeu? Esquema tático ele tem. Né, ele tem, a gente fala aqui direto, 3 volantes direto. 4 homens. Foi o que deu certo no passado. E que eu gosto. Ninguém é campeão paulista por acaso. Perdendo uma partida só. Ninguém chega por acaso. Concordo com a Gaviões e com o Veloso quando diz que ele, às vezes, ele não acha o jogador ideal. E assim, vamos ser sinceros. É difícil você achar um jogador igual o Garro. Então, mas só que tem uma coisa. Tudo isso não é por causa desses 2 jogos. Tudo isso vem porque saiu da Libertadores, cara. Eu tenho certeza. Agora, craque, ó, se o Corinthians está mandando, se o Corinthians pensa em trocar o treinador... O Fabinho não vai... O Fabinho, as informações que eu tenho, e de vez em quando eu ligo, pô, você tem que ligar, né? A gente tem que ter informação. A informação que eu tenho é que o Fabinho Soldado não vai mandar ele embora. É a informação que eu tenho. Muita gente quer. Mas se você mandar um treinador embora por causa de uma entrevista de um jogador, aí tem que fechar as portas do clube. Mas todos eles fazem isso. Mas não o São Paulo fez, o Santos faz, o Corinthians faz, o Flamengo fez, o Flamengo mandou embora um cara que foi vice-campeão da Libertadores. E que se ele fosse campeão da Libertadores, ele era o treinador da seleção. Sabe quem é? Renato Gaúcho. Mandou embora o Rogério Ceni ganhando todos os títulos. Mandou embora o Dorival Júnior ganhando Copa do Brasil e Libertadores, porque estava mal no Brasileiro. Eu liguei pro Pica-Pau. Falei, os caras estão te queimando aí, meu. Você vai ser mandado embora. Aí, à tarde, ele deu a entrevista. Lembra disso que nós falamos aqui? Não ia mais treinar o Flamengo. Lembra disso ou não? Eu conversei com ele antes, meu irmão. Falei, os caras estão te queimando, cara. Você é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, velho. Para com isso, irmão. Some I did. I told Yuri and I told Ranieri. I should have maybe said it in the dressing room, but that was my decision at the moment. Everybody knows that, no? I hope. If they don't know that, then I don't know. If they know tactically things here in Brazil, maybe they don't do it. But if you look at the line of Palmeiras when we had the kickoff, they were very high.
If you look at our kickoff tonight, what's the difference? We play back to Donnelly and we play long ball. It's the same. So when I did that, I was like, let's put it in the corner. And obviously that's the idea, to press them high on the field and win the ball, 20 meters from their goal. We can do better. The players are willing to work hard, to sacrifice. But yeah, we have to create more chances. So to study and train and practice and learn how to create chances, you have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball. We cross the ball, but that's not how you're going to create chances, in my opinion. How many times I shoot on the goal? Today I shoot maybe 1 time. And so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating, because I know how to shoot well, and that's frustrating. Once again, I think we have a lot of homework to do. We lost 2 games. It's not the end of the world. The season is very long. But what I say, we have to be very critical and together, the players. But these players, they need a support and a clear vision of how we play. And after 6 months, I feel that we looking at results instead of growing as a team and controlling games and playing better. E não é hora de falar, é hora de jogar. Porque não jogou nada ontem. Se escondeu ontem, se escondeu no sábado também. Então ele tem que jogar mais bola e falar menos. Porque o problema tático, o problema de montagem de time é da comissão técnica. Se a comissão técnica não está agradando, a diretoria vai e dispensa, manda embora, troca a comissão técnica, contrata outro treinador. Não é o jogador que tem que falar, que tem que sair, que está errando taticamente. Né? Porque o jogador de futebol não gosta quando o treinador vai numa entrevista e entrega jogador numa coletiva. Né? E tudo isso que o Memphis falou, fala dentro do vestiário, na cara do Ramon Dias. E eu não gosto de quando um jogador começa a mandar mais que treinador e que dirigente. A mesma coisa acontece no Santos, com o Neymar. Por que os treinadores estão recusando ir para o Santos? Porque ninguém está afim de se submeter a não ter autonomia total. E agora o Memphis está começando a querer fazer isso no Corinthians. Ele já decidiu que o Garro tinha que fazer tratamento na Espanha. Ele decidiu que o Garro tinha que fazer tratamento na Espanha. Agora ele tem que jogar mais bola, gente. Joga mais bola e fala menos. Conversei com algumas pessoas, inclusive ontem, né, ainda após o jogo, e pessoas importantes do Corinthians, uma delas me disse o seguinte: Samir, a gente avisou que o Memphis vivia falando mal dele aí pelos 4 cantos no CT Joaquim Grava. Ele não acreditou, agora foi em público. E aí a pessoa completou ainda a conversa dizendo o seguinte, ô Luísa, e o holandês tem razão. Então, quer dizer, muita gente, vou te falar, não dá pra gente ter uma porcentagem, claro, mas, na verdade, eu não ouvi ninguém dentro do Corinthians, melhor resumir assim, que não tenha concordado com o Memphis. E ainda já me falaram, tem esse acréscimo de informação, né, de bastidores, que o Memphis já criticava muito o trabalho dele internamente lá no CT Joaquim Grava. Só que ontem resolveu, né, externar tudo aí nos microfones. E detalhe, né, o Samir conversou com uma fonte que já foi mais no caminho do tipo, tem razão e tal. Conversei com uma fonte, mas essa minha fonte, Samir e Lu, um pouco mais na defensiva. Não, a gente respeita muito a opinião do Memphis, mas é a opinião do Memphis. Não vamos entrar na onda aqui e tomar partido, porque se tomar partido e ficar do lado de jogador, aí daqui a pouco o jogador não tem razão e comissão técnica tem, aí a gente fica mudando muito de lado. Falei com uma pessoa de staff lá de dentro do Corinthians, né? Então, assim, tem que respeitar, é a opinião dele, a gente só observa e respeita a opinião. Então, assim, é óbvio que o Memphis é muito delicado o tema Memphis, né? Porque ele é um cara que tem uma opinião, ele é um cara de muita personalidade
E ele é um tema sensível dentro do Corinthians, porque todo mundo respeita muito e ele é um cara que se dá o respeito. Então, quando ele fala, quando ele externa um incômodo para o torcedor, via entrevistas, ou ele bate numa entidade como bateu na CBF depois do jogo contra o Vasco, todo mundo fica muito com o alerta ligado lá dentro do Corinthians, porque é um jogador que está ficando muito grande lá dentro. E essa situação de ontem, de fato, deixou todo mundo meio que, opa, e agora? O que vai acontecer? E está acontecendo o que está realmente acontecendo. Provavelmente a saída do Ramon Dias. O caldo entornando. É isso, minha gente. Esse é o clima do Coringão hoje, hein? Essa crise instalada que deve ocasionar na saída do Ramon Dias, da dupla, né? Ramon Dias e Emiliano Dias. Mas a gente vai acompanhando essa história. Qualquer novidade a gente volta a falar sobre isso. O Samir reaparece aqui como num passe de mágica. E o Renan tá ali, né? Só no telefone dele. Qualquer novidade a gente traz. Samir, meu amigo, muito obrigada mais uma vez, viu? Boas apurações para você. E aí, nação? O que vocês acharam dessa polêmica, hein? Hoje eu nem vou falar nada, eu quero saber qual a tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão aqui embaixo, ó, através dos comentários. O que você achou sobre isso? O que tá rolando no Corinthians com essa baita crise? Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no canal. Muita gente passa por aqui e esquece do principal, a inscrição. E ó, demora só um segundinho, você se torna inscrito e ainda nos ajuda a produzir ainda mais conteúdos como esse. Valeu, até a próxima!